Nesta empresa de assistência funeral, há todos os dias, pessoas em busca de planos que garantam apoio num dos momentos mais difíceis do ser humano, a morte. Os planos, que vão de R$ 25 a R$ 45, contemplam assistência desde o momento do falecimento até o sepultamento, não só do contratante do serviço, mas também de dependentes. Hoje nós temos o plano pleno, o mais e o melhor. Cada modalidade de plano ele vai diferenciar pelo tipo de urna, pela quilometragem do atendimento, por cestas que a gente tem para a família que fica enlutada. O plano simples, que é o pleno, ele tem 9 pessoas, um dependente, um titular mais 8 dependentes. Nós temos o plano mais, que são 12 pessoas, um dependente mais 11, e temos o melhor, que são 13 pessoas. Então assim, cada modalidade de plano dá direito a você ter até 13 pessoas. Então 13 vidas cobertas. Segundo o supervisor da empresa, um funeral simples custa em média R$ 1.500, mas existem os bem mais caros, onde apenas o caixão pode custar mais de R$ 30 mil. Os planos, normalmente, eles são para a população de média renda e de baixa. Então, hoje eles oferecem o quê? Um funeral, desde o translado do corpo até a tanatopraxia, que é cuidar do corpo do cidadão que veio ao óbito, a urna, o serviço de santinho, a questão do padre para poder fazer a homenagem na hora do velório. Então, assim, é um serviço completo. E o mais caro hoje, num serviço funeral, que vai diferenciar de um para o outro, é a questão da quilometragem, uma urna mais cara. Se o cliente for querer ornamentação com flores naturais, então isso é o que torna um pouco mais caro o plano funerário. Falar em assistência pós-vida pode parecer algo estranho para muita gente, mas de acordo com os números, o mercado é promissor. Segundo o IBGE, o setor movimenta cerca de R$ 7 bilhões por ano, com uma taxa de crescimento de 8% anualmente. No Brasil, existem cerca de 5.500 empresas que trabalham com serviços voltados para a assistência pós-vida. Mas por que será que esse mercado cresce tanto? Nós temos hoje uma questão de conscientização por parte da população de um serviço necessário e até para se programar, porque normalmente a gente até escuta muito da população dizendo que, poxa, só acontece no momento mais difícil, que a gente está apertado, que a gente está sem dinheiro e que a gente está numa situação difícil, vem acontecer um óbito na família. Então hoje as famílias elas procuram até, às vezes, por exemplo, na própria família, num amigo, num vizinho, enxergam uma dificuldade em fazer um velório, então hoje elas se programam realmente para poder dar com dignidade um velório ao seu ente querido. Estamos de volta com a discussão, hoje falando sobre a morte. Bom, deixa eu voltar para um tema que a gente parou no primeiro bloco com a Giovana, que foi a questão da preparação jurídica, né? Muitas vezes a gente fica, fazer um testamento, mas existe um momento que a gente possa começar a fazer um testamento? É um documento que a gente possa fazer durante a vida ou depois que está feito ali não tem como mexer mais? Rafael, é o seguinte, não existe um momento certo, um momento que se diga assim, olha, esse é o momento correto para se fazer um testamento, né? Vai da pessoa e vai do momento que a pessoa está vivendo. Veja, se a pessoa está acometida por uma enfermidade, se já sabe, né, que é uma enfermidade incurável, que infelizmente não vai ter jeito, né? Aquele é o momento, né? Se ela precisar, né, achar que quer deixar bens para outras pessoas que a lei não acoberta, ou se quiser deixar bens acima da divisão, além da divisão que a lei faz, né, para essas eu posso deixar então meus bens para uma pessoa que não seja da minha família? Veja, existe a lei separa os herdeiros, né, separa a herança em duas partes, né? Existe a parte disponível e a parte indisponível da sua herança. Então você pode dispor de 50% da sua herança. Os outros 50% vão para os herdeiros
legais, que são aqueles que eu falei no bloco passado. Então, esses outros 50% você pode deixar para quem você quiser. Como é que você deixa para quem você quiser? Através do testamento. E também tem casos, por exemplo, que você tem uma casa, os pais moram naquela casa, mas os filhos já reorganizam a documentação para quando os pais morrerem não ter muita burocracia. Como é que é feito isso? Exato, você fala de um acordo já né? entre os próprios Isso. herdeiros, né? Existe a propriedade do bem, aquela propriedade do bem já é do pai ou daquela pessoa que já está com uma determinada enfermidade. Eu acredito que seja isso que você está falando, né? E aí aquela pessoa, invariavelmente aquela pessoa vai vir a falecer e aqueles herdeiros, né, já vão ficar com aquele determinado bem. Então eles podem já entrar em um acordo sobre, né, quem é que vai ficar com a casa ou uma determinada pessoa. O que acontece com a casa depois que... O que acontece com a casa depois que houver o falecimento, certo? Perfeito. Os próprios pais podem dispor sobre isso, desde que não prejudique a herança de nenhum dos filhos. Entendi. Né? Agora, eu queria que a Vilma explicasse a questão do testamento vital, que é diferente. Pois é, diferente. A colega falou aí sobre o testamento patrimonial. Ela falou de bens, não é? E o testamento vital, que a maioria, já há uma corrente maioritária que chama DAV, Diretivas Antecipadas de Vontade. Significa um documento que é feito em cartório, porque o tabelião tem fé pública. A qualquer momento da vida a pessoa A pode qualquer fazer. momento da vida, desde que a pessoa esteja lúcida, completamente lúcida. Na qual, nesse documento, a pessoa, fundamentada na Constituição Federal, no Código Civil, nos princípios da bioética e numa resolução do Conselho Federal de Medicina, baseado nesses documentos, a pessoa estabelece que, em fase terminal de vida, em caso de doença incurável, ela não gostaria de ir para uma UTI, não gostaria de ser entubada, não gostaria de uma renovação cardiorrespiratória, enfim. Como é que ela gostaria de ser tratada em fase terminal de vida? Isso não tem nada a ver com eutanásia. Não. Eutanásia é crime no nosso país. Essa defesa que se faz através do testamento vital chama-se ortotanásia, que é a morte natural como antigamente, como um processo contínuo que vai se desenvolvendo. Porque o que na maioria que a gente vê hoje, eu tive essa experiência na minha família agora que eu perdi um irmão, é que eles praticam a distanásia, ou seja, a pessoa fica ligada a tubos e fios, em coma, completamente inerte, imóvel, sem fala, sem visão, sem coisa nenhuma, e morre. Só que ela está viva por causa dos equipamentos. Simplesmente. Agora, eu sei que até a adrenalina se coloca essas coisas como experiência científica. Eu não acho que isso seja justo com a dignidade da pessoa humana. Então, se a pessoa puder escolher passar por isso ou não, ela pode expressar isso em documento? Pode expressar totalmente, mas eu quero deixar claro que já existe como lei em 14 países, na América Latina, Uruguai e Argentina, mas que no Brasil ainda está em tramitação no Congresso Nacional. Mas é possível não fazer. Não é lei, mas baseado no artigo 1º da Constituição Federal, que diz que a dignidade é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, baseado na Constituição de 88, que diz no artigo 5º, ninguém será submetido a tratamento desumano e degradante, baseado no Código Civil, no artigo 15 dos direitos da personalidade, que diz ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica, baseado no Código Civil, artigo 107 do negócio jurídico, que diz a validade da declaração da vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir. Perfeito. E baseado em todos os princípios da bioética e do documento do Conselho Federal de Medicina, que não sabia mais o que fazer diante de uma família desesperada em fase terminal de vida de um ente querido, ele autoriza praticamente, ele quase obriga o médico a ouvir o paciente. Mas o paciente não pode ser ouvido porque ele está em estado de coma. Mas se ele tiver deixado o testamento vital escrito e registrado em cartório, isto é anexado ao prontuário médico dentro do hospital. E aí o médico não precisa se responsabilizar se acontecer a morte do indivíduo. Exatamente. Perfeito. Agora, vamos falar com o Fabrício sobre a questão do luto. Porque quando se perde um ente querido, passa-se por um luto e muitas vezes tem pessoas que não conseguem sair do luto.
Exato. Tem um período que a pessoa vive aquele luto saudavelmente? É assim, a psicologia, na literatura, né, da psicologia, ela traz 5 mecanismos de defesa, né, para que a pessoa vivencie. A primeira é a negação, que ela não aceita que a pessoa morreu, que ela fica esperando a pessoa. Tive paciente já que o marido morreu e ela faz o café da manhã esperando o marido. Nossa. O segundo é a raiva. A pessoa desperta uma raiva, ela fica agressiva, ela fica revoltada. O terceiro é a barganha. Ela conversa com Deus, ela quer que Deus continue com aquela pessoa, que aquela pessoa continue ali. Então é tipo uma barganha em fé, né? A quarta é a depressão, onde ela acha que ela é culpada por tudo, é onde vem a culpa, que todo mundo morre, quem está perto dela. E a quinta é a aceitação. Na aceitação, ela passa por esses 4 estágios. Só que aí tem pessoas que é individual, aquele que eu falei, o luto é individual, vai de pessoas para pessoas, que passa por esses 4 estágios rapidinhos. Mas tem pessoas que elas ficam nesse estágio, né? Presa aquilo, é onde vem a fobia, o medo, e desse medo gera as doenças psicossomáticas. É descoberto um câncer, é descoberta alguma doença, porque ela se entregou àquele luto que a psicologia traz como luto patológico. Então, assim, uma grande amiga minha, de uma empresa que eu trabalhei, o pai dela faleceu, ela estava indo para um processo judicial, aí desmaiou. Quando ela chegou no hospital, foi descoberto um câncer. Então, assim, foi psicossomático. Eu já ouvi falar também de pessoas casais que estão juntos há muitos anos, quando um vai, depois de um ano, o outro vai também. E você sabia, Rafael, que tem um luto que a pessoa não morreu, sabia? Na literatura traz o luto que a pessoa ainda é viva. Aí eu dei um exemplo, aquela pessoa que não gosta daquele parente. Sim. Entendeu? Sim. Então é um luto que a pessoa ainda está viva. Ou terminou um relacionamento e não consegue lidar com aquele relacionamento. Então é um luto que a pessoa também. não morreu, mas ela já está vivenciando aquele luto, né? E a literatura traz esse luto, que é um luto que a pessoa ainda está viva. E que tipo de dica a gente pode dar para as pessoas que estão passando, seja um luto em vida ou não? Qual é o primeiro passo antes de pedir ajuda psicológica mesmo? O primeiro passo é ela aceitar. Aí já vem naquela parte da aceitação. Ela tem que aceitar que é um processo. O luto não é síndrome e não é uma doença. Para a gente receitar alguma coisa médica. Não, o luto é um processo de perda que toda pessoa tem que vivenciar na sua vida. Então, que fique bem claro, o luto não é uma síndrome, não é uma doença, entendeu? O luto é um processo de perda que todo ser humano... Aí existe o luto do choque, que é aquela pessoa que não... a pessoa morreu no assalto, então a família não deu tempo, né? de se despedir. Que é diferente de quando a pessoa está doente, que aí a gente já vai aceitando. Então tem aquele luto que a pessoa morre na hora. E aí, poxa, eu tinha tanta coisa para falar, né? Aí é complicado a gente trabalhar isso na psicologia. A gente vai ter que dar mais um intervalo, mas daqui a pouco a gente volta para falar sobre algumas curiosidades sobre a morte. Fique com a gente, aqui tem discussão.